E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta para falar sobre Frankenstein, escrito por Mary Shelley. Primeiro eu queria falar dessa edição aqui, que é a edição da Dark Side Books. Eu achei essa edição lindíssima. É uma edição toda ilustrada e uma coisa que eu não sabia que vinha nessa edição aqui são alguns contos da autora. São 5 contos dela que vem aqui, que eu ainda não li. Eu falei isso no último vídeo, que eu acho que foi o vídeo de leituras de janeiro. Eu falei que eu não li os contos e que eu vou deixar pra ler depois, talvez mais perto do Halloween. Bom, basicamente Frankenstein, eu acho que todo mundo já deve saber mais ou menos qual é a história. É a história de Victor Frankenstein, que na verdade, justamente, eu acho que quando eu era pequena eu confundia, porque quando tem desenho animado, essas coisas, geralmente, quando se fala Frankenstein, tá se referindo ao monstro, ou à criatura, enfim, criada. Mas no livro, quem é Frankenstein é o criador. Frankenstein é Victor Frankenstein. Eu não sei se fala Victor ou Victor, mas eu vou falar Victor porque eu não sei, eu li assim o tempo todo, então eu vou falar Victor, tá? Se tiver errado, desculpem. O livro mostra aqui a história de Victor Frankenstein, que cria um ser de uma estatura gigantesca. Ele é como se fosse um humano completamente desproporcional, assim. E a gente acompanha aqui as consequências dessa criação, como foi essa criação. E aí a narrativa, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, a gente lê cartas de alguém que a gente não faz ideia de quem seja, falando com a sua irmã sobre a sua expedição pro Polo Norte, algo do tipo, enfim, algum lugar bem ao norte, ir em lugares que ninguém nunca foi, enfim, tentando realizar um grande feito. A pessoa que tá escrevendo essas cartas, ele esbarra com o Victor, e Victor tá, enfim, quase morrendo e tal, e aí ele quer saber por que Victor foi parar ali no meio do nada. Quer dizer, Victor começa a contar a história pra ele, porque que ele é arruinado. E aí, na verdade, a história é contada em primeira pessoa, né, por Victor, mas é como ele não escreveu a história. Quem escreveu foi o cara que tava ouvindo. Ele escreveu pra mandar pra irmã coisar, só que aí Victor, ele também leu algumas partes do que ele escreveu e, enfim, acrescentou coisa, corrigiu, enfim. Victor basicamente conta essa história pra ele, da criação desse ser, quando ele tá lá muito doente, de cama. E aí a gente tem o início do livro com essas cartas e o final do livro com essas cartas. O restante que não são as cartas é Victor contando como foi a criação. E aí a gente descobre que desde pequeno ele sempre teve uma curiosidade para entender mais sobre as coisas, para entender como as coisas aconteciam, do que essas coisas eram feitas. Ele tinha uma curiosidade muito grande para a ciência. E ele vai tentando aprender algumas coisas sobre ciência e tal, na medida do possível, assim, com que ele tem acesso. Inclusive tem uma parte em que o pai dele fala: não lê isso não presta, mas o pai não explica pra ele por que não presta, então o menino continua lendo, e aí depois ele vai pra faculdade, conhece uns professores, vai aprendendo coisas, se dedica muito no estudo e tem a ideia de realizar o grande feito, que era criar um ser. E aí no livro todo ele não conta pra gente exatamente como ele criou, como foi o processo, e depois de criado ele percebe o quão repugnante foi a criação, assim, o processo de criação desse ser. E ele era muito jovem, ele não pensava muito nas consequências, então ele fez esse ser sem pensar muito no que poderia acontecer. E quando esse ser do nada ganha vida, ele se desespera, foge, porque o ser que ele criou intencionalmente com uma estatura muito maior, né, com as proporções bem diferentes do que as que a gente tem. Então ele fica com medo. Quando ele tava lá deitado, sem vida, ele tava tranquilo, não tranquilo, mas ele tava assim, concentrado no trabalho. Ele, inclusive, já fazia um tempo que não falava com a família, que também é uma família que ele é muito próximo, assim, ele ama muito a família, tem uma relação bem bacana. E quando esse ser ganha vida, ele se desespera, sai correndo, morrendo de medo do ser. E aí, chegando na parte do medo, pelo menos eu pessoalmente, eu não senti medo daquele medo de ai meu Deus, coisa, monstro, socorro. Eu não senti esse tipo de medo durante o livro. Eu senti medo das consequências de alguns atos, entendeu? Eu sentia medo do que poderia acontecer depois com algumas pessoas, mas eu não sentia medo em si do ser. Eu vim sentir medo dele muito depois, assim, no livro, mas na primeira metade do livro eu não senti muito esse medo, assim. Mas enfim, com Victor fugindo desse ser,
o ser desaparece e do nada ele ressurge e, enfim, assassinatos acontecem. O livro, ele bate muito na tecla de como Victor, ele foi imprudente, como ele não pensou nas consequências do que ele estava criando, como ele estava tão focado em realizar um grande feito e ele não parou pra pensar o que vem depois desse grande feito, sabe? O que é que eu vou fazer com isso daqui pra lá? Até onde a nossa ambição vai? Pelo menos eu acho que fala muito sobre isso. O livro também fala muito como a negligência pode ser fatal, porque assim, quando a criatura que Victor criou é negligenciada e ela sofre preconceitos da sociedade por ser diferente e vive à margem ali da sociedade e recebe tanto ódio das pessoas em volta e não consegue se inserir na sociedade e receber um pouco de amor, ele cria sentimentos de ódio e ele põe esses sentimentos pra fora e acaba assassinando, enfim, uma perseguição ao seu criador, coisas que vão acontecendo aqui no livro. E pelo que a gente sabe, pelo que a criatura nos conta, isso tudo aconteceu por causa da negligência do criador, porque o criador fugiu, o criador não deu amparo, aquela criatura estava ali solta no mundo e era completamente diferente das outras pessoas. Então, de certa forma, isso aconteceu por causa de Victor. Ele não assassinou ninguém, ele não criou aquele ser pra assassinar pessoas, ele não fez isso com essa intenção. Então é meio complicado, sabe? Porque em alguns momentos eu ficava com raiva de Victor, porque, poxa, por que tu foi tão irresponsável? Mas ao mesmo tempo ele era muito jovem, ele não sabia as consequências do que ele estava fazendo. Ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu também pensava, poxa, mas você tá criando um ser, não é qualquer coisa, não é como se, sei lá, eu fui grosso com a minha amiga, não é esse tipo de coisa, não é, eu reprovei uma prova da faculdade, não é isso, é uma coisa mais complicada. E ao mesmo tempo que você sente pena da criatura quando ela conta o que é que ela viveu e o que levou ela a ser do jeito que ela é agora, por mais que você sinta pena, você também fica, poxa, mas não justifica, sabe? Nada justifica a violência que está sendo causada. Então é meio complicado, não é? Se você vai ler o livro esperando, uma historinha de terror pra me assustar, primeiro talvez não te assuste. Pra mim não foi aquela coisa de, meu Deus, não consegui dormir, tive pesadelos, nossa, que medo, não. Mas é uma tensão, é aquele clima pesado, assim. Foi uma leitura, assim, bem densa. Tem bastante coisa no livro. Eu tenho certeza que eu vou precisar reler esse livro pra absorver mais coisa aqui, pra entender melhor outras coisas. Foi uma leitura bem interessante, foi bem diferente do que eu esperava. Se vocês já leram, deixem aí embaixo o que é que vocês acharam do livro, o que é que vocês conseguiram absorver dessa leitura. É um livro muito interessante, leiam, mas como eu falei, não vão esperando só um livrinho de terror qualquer, porque não é bem por aí. Enfim, gente, é isso. Eu não sei se eu falei direito tudo que eu queria falar, ou se eu consegui me expressar direito, porque é um livro que eu ainda tô pensando nele, eu ainda tô matutando aqui as coisas que eu li nele. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aí embaixo, deixa no comentário o que é que você achou do livro, se você já leu, se você pretende ler, se você nunca quer ler o livro na vida, enfim. Deixa aí embaixo a sua opinião. Compartilhe o vídeo se você gostou do conteúdo, se você acha que alguém vai gostar, porque isso ajuda muito o canal. E, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e eu vejo vocês na próxima.